Oi, gente! Hoje eu vou ensinar para vocês como ter uma produção de 4 hectares em apenas 1 hectare. É igual aquelas promoções Pague 1, Leve 4. Isso só é possível quando a gente entende vários princípios da agricultura regenerativa. É importante entender todo o processo, a função de cada espécie durante um período de tempo, cada uma ocupando o seu extrato no espaço. E com isso a gente consegue otimizar em até 400% o mesmo hectare. Então, se eu tivesse só um plantio de feijão, só um plantio de milho, só um plantio de abacate, eu ia estar otimizando 100% daquele hectare de abacate, 100% daquele hectare de feijão, 100% daquele hectare de milho. Agora, se eu entendo todos esses princípios, eu posso utilizar ao longo de vários períodos, curto, médio, longo prazo, esses mesmos princípios do extrato, do consórcio, da função daquela espécie no agroecossistema. Para isso, eu preciso observar a natureza e replicar os princípios que ela tem, os princípios ecológicos que ela tem dentro dos meus plantios. Em nenhum sistema natural a gente observa a monocultura. Pode ser, às vezes, a tundra no Canadá. Por mais que seja bem pouco biodiverso, não existe monocultura naturalmente. É uma forma que a gente achou de simplificar a produção para facilitar a mecanização e a extensão. Só que isso traz consequências que a própria agricultura, do seu modo de fazer atual, está sofrendo, né? Os veranicos, todos aqueles problemas que a gente já falou no vídeo anterior, né? Dos mofos do agro. E aí a gente precisa voltar a fazer agricultura do jeito que a natureza faz, porque ela é a melhor plantadora que tem, né? E se a gente quer partir para um paradigma de abundância, seja lucrativo, seja abundância para que os ecossistemas se regenerem, para que a gente possa sobreviver aqui nesse planeta, a gente precisa passar a observar novamente quais são essas relações ecológicas, quais são esses princípios que acontecem independente do bioma, independente do contexto, claro que adequado a cada particularidade. E hoje eu vou trazer alguns pontos bem práticos para a gente poder conversar nesse quadro do Faça Você Mesmo, Faça Agora, tá bom? Sou Mariana, vamos regenerar comigo. Aproveitando para falar que a gente tem um canal no Telegram, onde todas as quintas-feiras eu publico algumas dicas bem práticas, conforme as prioridades que o pessoal tem trazido para mim. Eu vejo que uma grande dúvida é na hora de fazer os consórcios e desenhar os croquis. E uma outra grande dúvida também é em relação a pragas e doenças, né? E aí, nesses últimos dias, a gente discutiu um pouquinho do porquê que acontecem essas coisas e também como fazer os croquis, como desenhar os consórcios, considerando os princípios de extrato, tempo e função ecológica naquele sistema que você está desenhando para você. Então, gente, para caminhar um pouquinho sobre esse ponto de como produzir em um apenas hectare o equivalente ao que eu produziria em 4 separado, a partir desses consórcios, é importante a gente lembrar, na hora de fazer todo o planejamento, eu tenho que considerar como qualquer outro plantio. E aí, se você já é agricultora, me perdoe tá falando coisas óbvias, mas é que como o nosso público é muito diverso, às vezes a gente vai repassando todos esses conhecimentos que é importante na hora de repente, fazer a transição da cidade para o campo, ou de fazer uma transição de uma monocultura para consórcios mais biodiversos, mais dinâmicos e mais rentáveis, né? Então, é importante a gente considerar o clima, a sazonalidade, né? Que época é a mais adequada do meu plantio, considerar o meu solo, como que ele está, se ele está vivo, se ele está muito exaurido pelas minhas atividades humanas, considerar qual que é o bioma que eu estou inserido, qual que é a característica do meu mercado consumidor, né? Quais são as minhas aptidões e minhas vontades. Será que a minha vontade tem a ver com a minha aptidão? Eu quero ser produtora de gado de leite, mas eu não consigo acordar todo dia 4 horas da manhã para tirar leite de vaca, né? Então, eu quero ser horticultora, mas será que eu tenho um centro que consiga absorver, um centro urbano que consiga absorver minha produção de horticultura? Então,
entender um pouco, né, tanto a vontade quanto a aptidão sua, da sua família, da sua região, para poder ir fazendo uma triagem das espécies mais adequadas para você poder ir afunilando. E aí você vai afunilando conforme todos esses detalhes, e a partir desse afunilamento você define os carros-chefes. Você pode focar em poucos carros-chefes ou pode fazer um plantio bem biodiverso, dependendo do seu planejamento. Se é autoconsumo, né? Se é para consumo da sua própria família, se é para abastecer a comunidade local, ou se é para abastecer centros distantes, isso vai te dizer se você vai focar em poucas espécies, ainda que seu sistema vai ser mais biodiverso, mais complementar, mais rentável, ou se você vai fazer uma super biodiversidade para atender uma variedade de cestas e tudo mais. E aí, afunilando mais um pouquinho esse passo a passo, a gente vai definir o carro-chefe. Eu vou sempre partir para a próxima pergunta, né? O que vai bem com o meu carro-chefe? Meu carro-chefe é o abacate, é extrato alto, do ciclo de 3 a 30 anos de produção. Então, será que de 0 a 3 anos eu não vou ter nada ali no sistema? Vou ter só aqueles bebezinhos abacate, numa monocultura, crescendo, se desenvolvendo, sem uma mãezinha, um paizinho para cuidar dele, né? Então, cumprindo uma função ecológica de ser criador daqueles pés de abacate. Será que o abacate sozinho, na sua vida adulta, ele vai ser tão produtivo como se ele tivesse um café embaixo dele? Um mogno também, complementando ali uma madeira do futuro. Então, são coisas que a gente vai se perguntando e vai definindo os próximos passos do plantio. É importante também a gente definir linhas, separar os extratos alto com baixo, de um lado, médico emergente na próxima linha, depois volta alto com baixo, depois na próxima linha médico emergente. Uma outra opção também é, além desse alto com baixo médico emergente, na linha do meio a gente colocar as linhas de espécies que vão servir para adubo, né, para ser sua fábrica de insumos in loco, on farm, né, que é um tema tão importante hoje em dia. Porque o elemento agrícola, ele é um elemento, o elemento arbóreo é um importante elemento agrícola para a agricultura regenerativa, porque é uma agricultura de processos que você vai olhar lá na natureza e vai replicar no seu sistema agrícola, entendendo como que a natureza cria mais vidas ao longo do tempo, e com isso você coloca a agricultura de volta no fluxo do rio da vida. E aí você não tem embates com praga, doença, mato, porque você não está mais lutando contra a lei da natureza. Você está colocando o seu sistema agrícola de volta nesse rio, no rio da vida. Então ele está fluindo. Então você não tem embates, você só vai utilizar toda essa força natural ao seu favor. Então se você coloca uma energia, você vai colher 500 energias. Coloca uma semente de milho, você colhe 500 sementes de milho, né? Toda a natureza trabalha assim, com abundância, quando você trabalha a favor dela. Quando você trabalha desobedecendo as regras e as leis que são dadas, ela acaba enviando sinais de que aquilo que você não está fazendo, as tomadas de decisão que você está tendo, elas estão em desencontro. Então, envia agentes manejadores, como pragas, doenças, para te indicar que aquele ambiente não é o melhor para que você escolheu ou que você preparou, para colocar aquelas espécies de interesse econômico para você ou comer ou comercializar, ou os dois, né? Então, colocar espécies complementares nos extratos, no tempo, e com funções importantes e complementares. Então, função de criar, né? Então, ela vai criar como se fosse um viveirinho em loco, um viveirinho ali no seu plantio, que vai cuidar daquele bebezinho, daquela mudinha, até que ela se torne adulta e comece a ter a produção que você deseja, né? Então, plantas para gerar matéria orgânica de diferentes composições, que fazem associações com diferentes micro-organismos, micorrizas, bactérias, que vão disponibilizar diferentes tipos de nutrientes e vão complexificar a vida ali, vão se comunicar, e aí a gente tem que podar também para a gente impulsionar o sistema, fazer com que o sistema bombe de fotossíntese e vai crescer no solo. Então são vários detalhes que a gente vai discutindo ao longo da existência desse canal,
para que a gente consiga fazer esses 4 hectares em 1. E são detalhes muito ricos, muito importantes, que apenas construindo esse conhecimento, fazendo, que a gente pode passar a entender. Então, eu tenho segurança de começar, Mariana. Como que eu começo? Começa num vasinho na sua sacada, começa num metro quadrado no quintal da sua casa, começa numa hortinha caseira, né? Aplicando os princípios de extrato, tempo e função do sistema agrícola. Começa fazendo 10 croquis num hectare da fazenda, começa ali no quintalzinho da sede da fazenda, mas o importante é começar, porque começando a gente vai observando todos esses detalhes, todos esses princípios interagindo. A gente tem que plantar na hora certa, do jeito certo, preparando o solo, dando todo esse... Às vezes usando amuletas no começo, para a gente dar uma condição para o sistema dar um start. E depois a gente vai passando da agricultura de insumos, virando agricultura de processos. Esses processos que a gente vai observando e aprendendo junto com eles. E aí, fazer. É muito importante, muito animador. E para a gente poder acertar e errar num espaço pequeno, replicar os aprendizados dos acertos e corrigir os erros sem ter muitos custos, sem que minha curva de aprendizagem seja muito cara. Então é importante ter paciência, observação, né? Consultar materiais. Um livro muito importante, cheio de detalhes sobre consórcio, extrato, é o Agroflorestando do Mundo, de Facão a Trator, que tem disponível na internet, PDF. E mais para frente a gente vai trazer também vários detalhes de como fazer esses consórcios desenhados para ficar mais fácil de compreender e replicar. E não existe receita. Para cada situação, para cada contexto, para cada bioma, para cada país, para cada família, vai ter um consórcio diferente a ser montado e implantado. Por isso que é importante fazer para testar o mercado consumidor, para testar a sua aptidão, para testar a aptidão do solo, do clima e para enriquecer com o conhecimento, né? Que é uma base muito importante para fazer a agricultura regenerativa. E hoje a gente também está com bastante tecnologia atrelada a esse conhecimento, com os maquinários, com os implementos que a Abratel está desenvolvendo para poder dar escala, seja na escala familiar conjunta, seja na escala de grandes propriedades. E aí a gente para de produzir só em monocultura e começa a produzir em grande harmonia com a natureza, em harmonia com o bolso também, para que a gente possa dar conta de fazer todos os manejos que precisam ser feitos, né, a partir da implantação, que é 5% do sucesso. E para os manejos, que é 95% do sucesso, a gente precisa de muito conhecimento e muita tecnologia aliada para viabilizar todo esse tipo de plantio, né? Então, eu vou mostrar aqui agora uns exemplos de como que a gente coloca no papel esses croquis, considerando como que a gente pode otimizar esse mesmo espaço em até 400%. Então aqui, pessoal, tá um exemplo, né, de como que desencontra. Então coloco aqui uma linha de alto com baixo, aqui outra linha de médio com emergente. Começando e terminando com emergente, aí os médios preenchendo no meio. E aí começando com alto, depois alto de novo, depois alto de novo. E aí tem uma opção de você tirar as árvores de poda por uma questão de praticidade, sincronia de manejo, né? Tirar as árvores de poda de dentro das linhas das frutíferas, das madeireiras, das castanheiras que eu vou escolher usar para o meu consórcio. E aí aqui, por exemplo, você pode colocar banana, ingá, muvuca de sementes, que a gente vai conversar mais para frente como que faz, né? Todas essas espécies que a gente pode trabalhar para que muitos benefícios de nutrientes, água, matéria orgânica, vida no solo, possa ser refeito, porque a árvore ela tem uma função agrícola muito importante, né? A gente vê todos os benefícios que ela traz para o sistema, porque também a gente consegue através do antagônico, né? Então eu sei o que está causando na agricultura, eu expulsar todas as árvores do meu sistema agrícola. O solo está ressecando,
né? O solo não tem mais nutrientes, a vida está sendo expulsa, não tem mais água retida. Então, o inverso também é verdadeiro. Quando eu coloco a árvore no sistema, eu tenho muitos benefícios. E a gente vai conversando desses benefícios devagarzinho aqui nesse canal, que é muito assunto para um vídeo. Então, fica aqui a sugestão de uma distribuição, né? Colocar as muvucas, colocar a mandioca e o milho para criar essas árvores, né? Já é uma opção de entrada de renda. Se não quiser colher, pelo menos fez uma função ecológica de criar ali minha muda do extrato baixo, minha muda do extrato alto, né? Minha muda do extrato emergente, do extrato médio. E com isso eu faço um viveirinho a campo e as plantas ficam mais saudáveis sem ataques de praga e doença. Tá bom, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Vamos comentando aqui embaixo, deixando seu like. Me fala o que você quer ouvir nas próximas semanas, o que a gente pode discutir nos próximos quadros e também nesse quadro do passo a passo. Estou muito animada com o potencial da nossa conversa aqui. Abraço!